Em mãos, vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versos de 1 a 14. Livro do Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 a 14. Podemos? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os porá por de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e as crias das vacas e das ovelhas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará a bênção aos seus celeiros e a tudo quanto as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor os estabelecerá como seu povo santo, conforme jurou a vocês, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra que ele dará a vocês, conforme prometeu aos seus antepassados. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à terra no devido tempo e para abençoar o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas as nações, mas não tomarão emprestado de nenhuma delas. É o 14. O Senhor fará de vocês cabeça das nações, não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor. O Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Todos juntos, não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguirem outros deuses e prestar-lhes culto. Meus irmãos queridos, como seria importante que todos os crentes lessem esse texto e guardassem no coração. Correr atrás de bênçãos ou ser alcançados por ela? Vivemos um tempo em que as pessoas afluem para grandes auditórios para receberem bênçãos. Se aquele pregador foi pregar, eles correm para lá porque aquele pregador derrama a bênção. Se aquele cantor estiver no outro lugar, eles correm para lá porque vão receber bênção. É impressionante como ainda hoje pessoas fazem caminhadas longínquas para poder chegar a um determinado lugar e receber uma bênção. Pessoas ficam sem comer para poder receber uma bênção. Pessoas ficam sem beber água, sem dormir,
chamando o tal de vigílias, para poder receber uma bênção. Mas se atentarmos para a palavra de Deus, nós vamos observar alguma coisa diferente. Correr atrás da bênção está errado? Tá ou não está, irmão? Pois é. Mas a maioria dos crentes no mundo inteiro vivem correndo atrás da bênção. A pessoa faz o que é errado, desobedece à Escritura e depois sai correndo atrás da bênção. Mas a bênção, ela vai atrás da pessoa que é fiel. A promessa da Bíblia, a promessa da boca de Deus, é que as bênçãos acompanham os crentes. Quando Jesus despede-se dos discípulos, ele diz que eles receberiam o Espírito Santo e todos os sinais que ele havia feito seriam feitos pelos apóstolos, pelos seguidores dele, e maiores coisas do que eles viram, eles fariam. Por que isso? Por causa de 4 letrinhas que a gente não gosta. Eu tenho dificuldade com elas. E você também tem. O, B, D e C. É só isso. A Bíblia diz, a boca de Deus falou e ficou registrado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, até no finalzinho do Apocalipse, que as bênçãos vão correr atrás do crente. O crente não precisa correr atrás da bênção. Contudo, é indispensável que nós voltemos os nossos olhares para o texto, para tirarmos as lições desse texto. Em que condições as bênçãos correm atrás de mim? Em que condições eu chego no lugar e a bênção já está lá? Quantas vezes você saiu de casa apressado, correndo, e foi atrás de um socorro, atrás de um recurso, atrás de uma situação, e quando você chegou lá, a resposta foi assim: já está te esperando, é só entrar ali. Já aconteceu com você? Atrás de um médico, atrás de um recurso, atrás de uma palavra amiga, e quando você chega no lugar, a pessoa diz assim: fulano já está te esperando ali. Mas quantas vezes você bateu em portas e elas não se abriram? Qual é a dificuldade? O que causa esta diferença? O povo de Israel tinha saído do Egito. 40 anos de peregrinação pelo deserto. Moisés agora está se despedindo do povo. Na verdade, esse discurso que começa no capítulo 27, vai até o final, é o discurso do último dia de Moisés com os filhos de Israel. Aquela geração que saiu de lá do Egito já morreu pelo deserto. É uma multidão imensa de pessoas que ou nasceram no deserto ou saíram crianças do Egito. Só 2 anciãos tem no meio dessa congregação que saíram do Egito. Quem eram? Caleb e Josué. Estes 2 saíram do Egito porque eram homens obedientes à palavra de Deus, à vontade de Deus. Em Levíticos, no capítulo 26, o Senhor estabelece a situação ou a condição das bênçãos que Israel poderia receber se eles guardassem os mandamentos. No capítulo 26 de Levíticos. Isso acontece enquanto eles estão peregrinando no deserto. Levítico é um livro ainda de peregrinação. Deuteronômio é o livro da despedida de Moisés. Então Moisés reúne toda a liderança nova, deixa eu lembrar para vocês, que a liderança nova de Israel é uma liderança que tem entre 55 e 65 anos, tá bom, gente? Era gente novinha naquela época.
gente novinha daquela época, eram os novos líderes, porque aqueles companheiros de Moisés, Arão, Miriam e Coré, e todos aqueles tinham morrido no deserto. O Senhor disse que eles não entrariam na terra prometida porque foram desobedientes. Então, as condições já tinham sido dadas para Israel lá na peregrinação. Só que tem mais de 15 anos isso. Quem é que guarda o que ouviu por mais de 15 anos? Ainda mais alguma coisa que foi dita no meio da multidão. Então, Moisés agora está repassando todas as condições para que o povo possa ser abençoado. Aqui tem uma condicional terrível, que quando ela aparece na Bíblia, logo dá um choque na gente. Se vocês obedecerem, se vocês guardarem, isto é, as bênçãos de Deus não são automáticas. As bênçãos são condicionadas. O versículo 1 já começa claro. As bênçãos dependem de ouvir a voz de Deus. Segundo lugar, as bênçãos dependem de praticar a palavra de Deus. É como uma via de mão dupla. Eu ouço e eu pratico. As coisas precisam andar juntas. O importante é que todas as bênçãos que foram declaradas ali são sobre coisas que são indispensáveis para a nossa vida diária. Tudo que foi prometido, olha, ele começa dizendo que vai abençoar o casamento. Seu casamento vai ser uma bênção, se você obedecer a palavra de Deus. Depois ele diz que o seu trabalho vai ser abençoado. Quando você plantar, a terra vai produzir. Os seus animais serão abençoados, porque vão reproduzir muito. Depois, ele continua dizendo que você vai ter muito recurso financeiro. Sim. Depois ele diz que você não apenas vai ter muito suficiente para você, mas você ainda vai emprestar para os outros. E nem vai esperar receber de volta. Sim. Percebe, irmãos? A bênção vai correr atrás de você. A bênção virá atrás de mim, se nós resolvermos obedecer aquilo que o Senhor prometeu. Especialmente naquele tempo, ele fala da agricultura, da reprodução de filhos em casa e de rebanhos, da proteção contra os inimigos. Os adversários virão por um caminho contra vocês, fugirão de você por inúmeros caminhos. Porque quem defende você não é o seu braço, não é a polícia, não é a política. Quem defende você é o anjo do Senhor que está do seu lado. Se você obedece, você é colocado como destaque. E hoje de manhã a gente falava sobre o Salmo 119, né? O salmista diz assim: Senhor, quando eu sento junto dos príncipes da cidade, eu sou colocado em lugar de destaque porque eu sou mais inteligente do que os príncipes, mais inteligente que os anciãos da cidade. O Senhor me coloca lá porque eu tenho prazer na sua palavra. A promessa de emprestar às muitas nações e não tomar emprestado simboliza total autonomia, a provisão da nossa vida abundante, sucesso nos negócios e nos empreendimentos hoje. Fazem parte da nossa experiência cristã. O ensinamento central de Deuteronômio foca a fidelidade do povo de Deus em seguir os princípios que Deus determinou. Hoje, muitos querem as bênçãos. Quem não quer bênção aqui? Tem alguém aqui que não quer bênção? Muitos fazem campanhas de bênção, correm atrás de bênçãos, mas não obedecem aos princípios. Às vezes até recebe a bênção, mas a bênção passa como água entre os nossos dedos. Você sente o cheiro.
Você até sente sabor, mas daqui a pouquinho foi embora. Deus nunca separa a promessa da obediência. A promessa já está destinada, mas a nós compete obedecermos às regras. No ensino da Bíblia, a obediência abre portas que o esforço humano não consegue abrir, que o conhecimento, a cultura, o prestígio não consegue abrir. Por isso, irmãos, a gente conversa hoje sobre homem e mulher de Deus. Corre atrás da bênção ou a bênção corre atrás de você? Primeiro ponto. A bênção corre atrás de você se a obediência começa na sua vida. Em primeiro lugar, é indispensável a obediência com ouvir atentamente a voz de Deus. É que está aí no versículo 1. Ouvir atentamente a voz de Deus. Quando Jesus começa a pregar por onde ele passava, vocês lembram qual era a resposta da multidão quanto ao ensino de Jesus? Ele fala como quem tem poder e não como os fariseus. Quando Paulo, Pedro e João chegavam nas cidades, eles falavam com autoridade. Por quê? Porque eles obedeciam antes. Eles foram livrados de leões, livrados de várias situações. Por quê? Deus os preservava. Se ouvir a voz de Deus, se guardar a lei de Deus no coração, então você está preparado para enfrentar as adversidades do tempo presente e olhar para o futuro com esperança. Mas para olhar o futuro com esperança, tem que ser obediente. Um filho obediente recebe muitas graças. Um filho desobediente é colocado sempre em segundo plano, também na sua filha, também na sua família. O filho que é chegado, obediente, de perto, que é apoio, que está presente, você sempre tem cuidado com ele. Mas aquele que é negligente, você até ajuda. Até ajuda, é verdade. Mas não é aquele zelo, aquele prazer que você tem. Deus cuida de nós e Ele determinou que a bênção nos acompanhe por onde nós passarmos. Pense numa situação. Quando Deus tirou Israel do Egito, terra boa, tinha água, tinha pastagem, mas Israel era escravo. Quando Deus tira e leva para o deserto, é bom morar no deserto? Tem comida no deserto? Tem pastagem no deserto? Também não tem, não. Tem água no deserto? Também não tem, não. Tem pão lá no deserto? Também não tem, não. Mas Israel passou fome? Israel passou sede? O gado de Israel morreu no deserto? Por que não? O Senhor providenciava todas as coisas na caminhada. E, meu irmão, está todo mundo reclamando que o dinheiro não dá, mas o seu dá. Havia uma irmã lá na igreja Duque de Caxias, Celcina. Aquela irmã ficou, ainda com seus 50 anos, o marido dela, que era funcionário da estrada de rodagem, tinha um bom salário na época, ficou muito doente. E ela ali servindo ao Senhor, e a igreja ajudando ela aqui, ali e lá, e nas suas aflições e nas suas lutas. Um dia ela foi conversar com o pastor, e o pastor conversou com a irmã e disse assim: minha irmã, a irmã tem lido a Bíblia? Tenho. A irmã tem se apossado das bênçãos da Bíblia? Não sei o que é isso, pastor. A irmã tem vivido com honestidade diante do Senhor? Tenho, pastor. E a irmã é fiel, fiel mesmo ao Senhor? Bom, não sei, pastor. Eu digo, então eu vou desafiar a irmã.
Seja fiel ao Senhor. Seja fiel no Senhor nas suas orações, seja fiel ao Senhor na sua leitura da Bíblia, seja fiel ao Senhor na entrega dos seus dízimos, seja fiel ao Senhor na participação das suas atividades na igreja, seja fiel ao Senhor na sua família, fale para os seus filhos, para os seus netos que você é uma mulher de Deus e que eles aprendam a servir a Deus. Fui embora. Começou o mês, irmã Celcina entregou o dízimo, passou na porta e disse assim: pastor, estou confiando em Deus. Eu entreguei meu dízimo, eu estou participando da reunião de oração quinta-feira, eu estou participando das atividades da igreja, está tudo certinho, pastor, tem lido a Bíblia, meu marido tem gostado de quando eu leio a Bíblia para ele. No outro mês, eu vejo a irmã chegando de novo no gasofilácio, porque o pastor está aqui de frente, né, nas igrejas. As cadeiras estão aqui, as igrejas mais antigas, e o pastor está de frente, ele vê todo mundo que vem. Quando chegou lá no final, ela passa por mim e diz assim: pastor, não precisei de ajuda de ninguém. Esse mês meu dinheiro deu e sobrou. Lembra, Rosa, dessa história? A Rosa tem experiência assim: meu dinheiro deu, pastor, e eu até ajudei a minha filha. Por quê, irmão? Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele precisa da sua obediência. A bênção está ali para você, mas você precisa obedecer o ensino. O ensino é que toda sorte de bênção vai te acompanhar. Também esse foi um cântico que uma outra geração cantou. Toda sorte de bênção vai te acompanhar, mas tem de obedecer. A segunda parte diz que, além de ouvir atentamente, é preciso manter um foco espiritual em tudo quanto nós fazemos. O mundo fala alto. A carne grita, o inimigo sussurra ou agride. Mas Deus fala com clareza para quem decide silenciar o barulho interior para ouvir a sua voz. Quando o coração discerne a voz de Deus, ele sabe o que, onde e quando fazer. Todas as coisas. Quando parar, quando retroagir, o Espírito da palavra do Senhor vai conosco e dirige os nossos passos. A direção divina substitui as incertezas da vida. A direção divina limpa de toda tristeza, mágoa e dor. A direção divina que prometeu que as bênçãos vão estar nos acompanhando ou ali na nossa frente. Ela abre portas que ninguém pode abrir. Quem ouve a Deus encontra direção até quando o caminho parece obscuro. Até quando as ondas do mar parecem que não tem jeito. Prepara para mim, meu filho. Está aí na mídia social um testemunho que eu botei que era para hoje de manhã. Nós vamos passar daqui a pouco. Em segundo lugar, a obediência exige cuidado diário. A bênção vai nos acompanhar se nós tivermos cuidado diário. Você faz culto diário? Você tem o seu a sós com Deus? Para a leitura da Bíblia, para a oração, para guardar a palavra? Hoje de manhã a gente lembrou o texto lá do salmista, no Salmo 119, guardo no coração, e ele começa dizendo assim lá no versículo 9. De que maneira pode o homem guardar puro o seu coração? Observando segundo a tua palavra. Guardo no coração a tua palavra. Tem que guardar no coração. Tem que guardar no coração para produzir fruto. Se você tiver uma semente valorosa, poderosa, de uma árvore que vai te dar muitos cuidados, muita riqueza, mas você não plantar ela no lugar certo, se você plantar no lugar certo, mas não cuidar dela,
Eu estou plantando lá em casa, fiz um canteirinho e plantei lá umas sementezinhas de tomate e de pimenta, porque eu gosto muito. Gente, deu praga, deu formiga, e formiga cortou meu tomate todo. Aí já botei remédio em volta. Já adubei melhor a terra. Já está brotando tudo de novo. Tem que ter cuidado diário. Tem que ter cuidado diário também com a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque Deus não age por meio de coração sujo, de coração pecaminoso, de gente que anda em pecado e não abre mão de conviver com o pecado, de gente que não se rasga diante do altar. Por isso, ainda no versículo 1 diz assim: tem cuidado de guardar os meus mandamentos. Os mandamentos do Senhor são vida para quem acha. Os mandamentos do Senhor fazem bem ao nosso coração. Os mandamentos do Senhor não nos são pesados quando nós os guardamos com amor no coração. Cuidado, atenção constante para ler a Bíblia. Cuidado diário faz você abraçar a vontade de Deus acima dos desejos da sua carne. Faz você abraçar a palavra de Deus e a vontade de Deus, mesmo quando a palavra de Deus diz para você perder agora. Aí você perde agora para ganhar ali na frente. E se eu vou ganhar ali na frente, não sei, mas eu vou ganhar. Em todas as coisas eu sou vencedor. Mas Deus disse que é para deixar para trás. Então é preciso deixar. Quando o coração se dedica ao cuidado diário, a caminhada se torna mais leve, mais suave, mais madura, em obediência àquilo que Jesus orientou. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E depois Jesus volta a dizer para os discípulos assim: porque o meu fardo é leve. É preciso olhar para o Senhor e obedecer aquilo que a palavra do Senhor ordena. Quem guarda a palavra de Deus vive protegido. Porque quem nos guarda é o Santo de Israel. Fraquezas, enganos podem acontecer, mas ainda assim, quem nos levanta, o profeta diz assim: ao homem consente o cair, mas o levantar procede do Senhor, o nosso Deus. É Ele, no profeta Isaías 40 e 41, ele diz: sou eu que te tomo pela mão direita e te digo, não temas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Moisés, quando relata isso para o povo, ele remonta as histórias vividas no Êxodo, no Levítico, mas agora no Deuteronômio ele exige de nós que aprendamos a ter cuidado diário com a vontade de Deus. Em terceiro lugar, a bênção corre atrás daquele que guarda a obediência, e a obediência abre portas que a força, a cultura, a política, o dinheiro não consegue abrir. Vou te mostrar algumas portas que a obediência fez abrir. Faraó fez 9 propostas indecentes para Moisés. 9 propostas indecentes. Outro dia a gente fala sobre elas. Moisés não aceitou nenhuma delas. Continuou confiando no Senhor. Um dia, Faraó disse: podem ir, vão embora, saiam daqui. Igualzinho Deus tinha dito que iria acontecer. E eles saíram. Logo ali na frente encontraram um problema. Lá vem o exército de Faraó atrás, furioso, querendo matar todo mundo. Adiante, deserto. De um lado, as montanhas. Para frente,
o mar. O que fazer? O que você faria? Deus disse para ele: levanta a vara, entra pelo mar. Levanta a vara, entra pelo mar que eu vou abrir essa porta. E aí ele obedece, tão somente, que coisa louca, gente. Nunca ninguém fez isso antes, ninguém fez isso depois também. Ele levanta a vara e passam homens, mulheres, grávidas, crianças, velhos, gado, tudo passa. Quando eles estão chegando do outro lado, eis que as carruagens de Faraó, gente, é fato, viu? Pode abrir o tio Google quando chegar em casa, tem lá a matéria sobre isso, dando veracidade ao fato bíblico. Eu acredito no fato bíblico, mas hoje a ciência já achou. As rodas das carruagens de Faraó, que eram de ouro, estão lá debaixo, nas profundezas, naquela região. Porque o poderoso Deus disse que eu vou abrir a porta. E abriu. Quando as nações que viviam no deserto vieram contra Moisés e contra os eleitos de Deus, eles venceram porque eles creram que Deus iria abrir as portas. Quando Moisés morre, Josué está diante do Jordão, o Senhor abre o Jordão para ele passar. Quando a muralha de Jericó era imensa e as carruagens passavam por cima da muralha, Deus derrubou o muro para abrir a passagem de Israel. Creia, irmão, não tem muralha que vai reter você. Não tem mar vermelho que vai abrir você, não tem Jordão caudaloso que vai reter você. Você é um abençoado, não corra atrás da bênção. Obedeça e a bênção vai correr atrás de você. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí você olha, em qualquer período da história, e lá, quando Israel obedece, qual é a nação que fica diante de Israel? Os maiores bancos do mundo inteiro são os judeus. Já imaginou? Por que isso? Por causa da bênção que está destinada a todos os eleitos de Deus. A exaltação não vem do nosso braço forte. A exaltação não vem do nosso esforço. Muitos tentam subir por atalhos, conquistar coisas por atalhos, mas Deus levanta aqueles que obedecem à palavra e honra. A obediência coloca a pessoa não no lugar que ela quer, mas no lugar destinado por Deus para ela ser útil para si, para a sua família e para os que estão ao redor. Deus abre portas que ninguém poderia imaginar e ainda hoje não consegue imaginar. A exaltação é consequência, nunca objetivo. Quando você estabelece que quer ser exaltado como objetivo da sua vida, dificilmente você chega lá ou chega lá e depois cai. Mas quando a obediência toma lugar na nossa vida, ela abre portas e exalta o homem e a mulher de Deus e os coloca em destaque, situação privilegiada. Quem busca a presença de Deus recebe a bênção. Quem busca a bênção recebe o não te conheço. Quem busca só a bênção perde a presença de Deus. Jesus ensinou aos seus discípulos assim. Vamos aplicar isso. Como Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão acompanhar vocês. O apóstolo Paulo, passando por provação, preso, ele disse para Tíquico, e ficou registrado na carta aos Filipenses: eu já aprendi todas as coisas, a ter o que comer e a passar fome, a ter roupa boa e a passar frio.
já aprendi a estar livre e a estar preso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou concluir. A obediência é o caminho mais seguro para a vida, segundo disse Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Não é fácil, mas tem recompensa eterna. Não é rápido, mas é certo. Talvez não seja popular. E nos nossos dias, especialmente, não é popular. Ser um cristão de verdade não é popular. Mas é abençoado e é seguro. Lembre-se, a obediência começa ouvindo. A obediência continua guardando a palavra. A obediência se revela na prática do dia a dia. Promessas não caem do céu por acaso. As bênçãos se cumprem no caminho da obediência. Ouvimos para obedecer. Obedecemos para avançar. Avançamos porque Deus está conosco. No caminho e lá no final. Quem escolhe obedecer descobre que a bênção sempre corre atrás dele. Passando pelos profetas, Deus renova a promessa de que a obediência redundaria em graça sem medida e a desobediência traria maldições terríveis. Jesus disse: não se preocupe com o que comer, o que beber, o que vestir. Os gentios é que se preocupam com estas coisas. Busquem a Deus em primeiro lugar. Busquem a Deus na sua vida. Jesus disse: eu sou a videira, vós sois o ramo. O ramo não pode fazer nada se não estiver na videira. A bênção, a prosperidade, o cuidado, a riqueza. A Escritura diz, e aí eu quero que... Projeta aí para mim, meu filho. Hebreus 11, 13 a 16. E alguém pode dizer assim, mas pastor, o exemplo dos apóstolos não é de riqueza. Vocês conhecem algum apóstolo da Bíblia que ficou rico? Já ouviram falar de algum homem de Deus na Escritura que ficou esbanjando riqueza? Tem um lá, um tal de Jó. Vocês já ouviram falar dele, né? Rico não. Como diria uma amiga nossa de muito tempo, riquíssimo. Ela, quando ia falar de gente muito rica, ela diria, uma pernambucanazinha, ela dizia pra gente assim, é riquíssimo. O que é riquíssimo? Tem muitas posses, muitas posses. Isso era ela comentando sobre uma irmã da igreja que tinha gado, tinha lojas, tinha fazenda, tinha carros. E ela disse, a nossa irmã é riquíssima. Mas o marido daquela irmã era um homem piedoso, abençoador. Os empregados dele, no dia que ele morreu, os empregados choraram assustadoramente, porque o testemunho era assim, ele não tinha recursos para si. Se um empregado ficasse doente, ele cuidava do empregado até o empregado voltar a trabalhar. O empregado dele não ia ganhar salário do INSS, auxílio saúde, não. O empregado dele era mantido pela empresa como se estivesse trabalhando. Cuidado. Quem abençoa a Deus, abençoa. Quem abandona a Deus, por isso é que nós precisamos pegar-nos ao texto da Escritura. Meus queridos irmãos, você olha para os apóstolos e diz assim, pastor,
Eles não alcançaram, então, as bênçãos que Deuteronômio diz. Não. Quando você abre a sua Bíblia, em Hebreus 11, você tem a galeria dos fiéis. E aí você lê a história deles, que viveu, foi abençoado, foi extraordinário, foi isso, foi aquilo outro, foi aquilo outro. Mas quando você chega do versículo 13 em diante, você vai compreender a vida de todos eles. Vamos ler juntos? 13 a 16. Vamos lá. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe, os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. 16. Em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade santa. Os heróis da fé, muitos heróis da fé morreram. Bota aquela mensagem para mim, meu filho, por favor. Aqui nós temos um testemunho de um irmão chamado Saed. Saed é um homem cristão num país em que é proibido ser cristão. Que pena que não tem em vídeo, né, cara? Tiraram o vídeo, é só para ler mesmo. Hoje, no dia de oração pelos cristãos de origem muçulmana, vamos conhecer a história de Said, um líder da igreja secreta na Península Arábica, que perdeu muitas coisas por causa da decisão pessoal de seguir a Jesus. Ele é um testemunho vivo de que a fé em Cristo tudo supera. No árabe, o nome Said significa feliz ou abençoado. Tem a mesma raiz ou a mesma base de Saada, que no Corão é um termo usado para falar sobre o estado de felicidade eterna daqueles que vivem com Deus. É irônico, então, que aparentemente a história do cristão Said lembre mais desesperanças e maldições do que felicidade e bênção. Diz ele: eu era pastor na Península Arábica, conduzindo uma comunidade secreta de cristãos. Minha vida transbordava de propósito, alegria e pequenos prazeres como pescar, cozinhar e elaborar estratégias para espalhar o evangelho. Contudo, certa noite, tudo que eu valorizava foi tirado de mim. Ele sabia que ser cristão de origem muçulmana não era apenas uma simples escolha, era uma decisão perigosa. Todo dia, em um ato de malabarismo entre silenciosamente professar o amor por Cristo e, ao mesmo tempo, simular uma aliança com o islamismo para sobreviver. Então ele explicou: quando ele se converteu, decidiu que dedicaria sua vida à causa do evangelho. Apesar dos riscos, diz ele, comecei a compartilhar a minha fé, usando a mídia para espalhar o evangelho. Eu queria dividir tudo que aprendi. Minha missão era clara: despertar a Península Arábica para a esperança em Jesus Cristo. Vamos compartilhar essa esperança. Compartilhar essa esperança tem um custo. Uma noite foi emboscado por 2 carros. Vários homens me arrastaram para dentro de um veículo, levaram-me até a casa e a saquearam. Eles tomaram todos os meus eletrônicos, me vendaram os olhos, bateram em mim, me levaram para um centro de detenção, onde as luzes nunca se apagam. Uma tortura que causou danos aos meus olhos. O cristão
encarou incansáveis interrogatórios. Quando me recusei a negar a fé, eles zombaram de mim. Tomaram meus óculos, forçaram-me a tomar comprimidos que me deixaram desorientado e doente. Naquele momento, eu me agarrei a Lucas 21:15. Vamos ler 21:15? Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Então, quando um juiz me pediu para me arrepender, eu respondi: isto é fé. O que há para se arrepender? Depois de muitos dias sob tortura, Said foi liberado da prisão. Ainda hoje, ele enfrenta as consequências da sua fé em Jesus. Ele não pode voltar a pastorear para proteger a sua igreja, mas está concentrado em discipular outros cristãos. Sua paixão por compartilhar as boas novas com as pessoas de seu país continua a escrever. Depois você pode consultar toda a matéria que está no portal de portasabertas.org. Aproveite e veja lá, tem testemunhos maravilhosos. Eu conversei com uma irmã há uns 8 anos atrás que estava trabalhando com um grupo de refugiados na Eritreia. Proibido pregar o evangelho. Ela disse: pastor, me pegaram, arrancaram minhas unhas, arrancaram boa parte dos meus cabelos para eu negar a Jesus. Só queriam isso. Mas como eu poderia negar a Jesus que me deu a alegria de que se eu morrer eu vou para o céu? Como eu posso negar a Jesus que morreu na cruz no meu lugar? Como eu posso deixar este meu Jesus? Como eu posso abandonar as promessas que me foram oferecidas? Porque se eu negar a Jesus, eu jogo fora tudo que eu aprendi, tudo que eu creio. Então, aprendi com o apóstolo Paulo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morrermos, para o Senhor morremos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana feliz. Quero convidar os irmãos a virem aqui à frente, conforme combinado. Nós vamos cantar o hino Bendito Serei.